STF pode mudar tudo. Saiba o que acontece se Luiz Fux pedir vista no julgamento de Bolsonaro. O Brasil vive um momento delicado de sua história política. O julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal tornou-se palco de uma batalha que vai muito além do réu em questão. Trata-se de uma disputa direta sobre os limites da liberdade de expressão, o papel do judiciário e a própria soberania da democracia brasileira. A cada passo dado dentro do plenário, milhões de brasileiros acompanham atentos, cientes de que as decisões tomadas ali não afetam apenas um ex-presidente, mas todo o futuro político da nação. Entre os ministros, um nome passou a ganhar destaque nos bastidores: Luiz Fux. O magistrado, que já presidiu a corte e possui grande peso político dentro do STF, pode desempenhar um papel decisivo se optar por pedir vista no processo que julga Bolsonaro. Mas o que, de fato, significa esse gesto? E quais seriam os impactos para o julgamento, para a oposição e para o governo atual? O poder de um pedido de vista. No regimento interno do Supremo, o pedido de vista é um mecanismo pelo qual um ministro solicita mais tempo para analisar os autos do processo antes de apresentar seu voto. Em tese, trata-se de uma prerrogativa legítima, que deveria servir para aprofundar a reflexão em casos complexos. Na prática, no entanto, o pedido de vista tornou-se um verdadeiro instrumento de controle do tempo político. Quando um ministro pede vista, ele congela o julgamento. Os votos já proferidos permanecem registrados, mas a decisão final só ocorrerá quando o processo retornar à pauta. Isso significa que, dependendo do momento em que o pedido é feito, o cenário político pode se transformar completamente até que o processo seja retomado. No caso de Bolsonaro, o impacto seria ainda mais profundo. Um pedido de vista de Fux abriria uma nova frente de expectativas. Setores da oposição enxergariam no ato uma chance de manter o ex-presidente no jogo político até que o processo seja revisitado. Por outro lado, os adversários usariam o adiamento como narrativa para acusar o STF de favorecer Bolsonaro ou de manipular os tempos conforme conveniências. O simbolismo do gesto, pedir vista neste julgamento, não seria apenas um ato jurídico, seria um gesto político carregado de simbolismo. Ao suspender o desfecho imediato, Fux enviaria um recado para toda a sociedade: o de que não é possível condenar alguém em meio a tantas dúvidas, pressões e polarizações. E é justamente esse ponto que incomoda o establishment progressista. Para eles, o ideal seria encerrar rapidamente o processo, firmando a tese de que Bolsonaro deve ser banido da vida pública. Já para milhões de brasileiros que não aceitam o que enxergam como perseguição judicial, o pedido de vista representaria uma chance de manter aberta a discussão sobre o que realmente está em jogo: liberdade ou censura? STF, tempo político e narrativa midiática. Não é novidade que o Supremo, nos últimos anos, deixou de ser apenas um tribunal constitucional para se tornar protagonista da política nacional. Decisões que antes ficavam restritas a bastidores jurídicos agora dominam manchetes, editoriais e até campanhas eleitorais. Se Fux pedir vista, a mídia alinhada ao governo provavelmente construirá uma narrativa de que Bolsonaro estaria sendo protegido. O noticiário seria recheado de acusações de conluio, favorecimento e blindagem. Mas, na prática, a suspensão do julgamento não favoreceria Bolsonaro de imediato. Apenas garantiria que sua defesa tivesse mais tempo para apresentar argumentos e que a sociedade pudesse refletir sobre os efeitos de uma possível condenação política. Os riscos de uma decisão precipitada. É impossível falar do julgamento de Bolsonaro sem destacar os riscos de uma decisão apressada. Condenar um ex-presidente por declarações políticas abre um precedente grave. Amanhã, qualquer cidadão que criticar instituições poderá ser acusado de atacar a democracia. Esse tipo de jurisprudência cria um ambiente de medo e intimidação. Se até mesmo um ex-chefe de Estado pode ser silenciado por suas falas, o que resta para o cidadão comum? É justamente por isso que milhões de brasileiros olham para o STF com desconfiança. Eles percebem que, em vez de proteger direitos,
A corte tem agido como instrumento de controle político. O peso de Fux dentro da corte. Luiz Fux é um ministro experiente, respeitado e com trânsito em diferentes áreas da política. Durante sua gestão como presidente do STF, buscou se colocar como figura moderada, mas não escondeu sua preocupação com o que chama de estabilidade institucional. Caso peça vista, Fux não apenas alterará os rumos do julgamento, mas também colocará seu nome no centro da arena política. Ele se tornará alvo de críticas, ataques e pressões de todos os lados. A esquerda o acusará de retardar a condenação de Bolsonaro. A direita verá nele uma figura de prudência e equilíbrio. O impacto no futuro político de Bolsonaro. Para Bolsonaro, o pedido de vista representaria um respiro. Manter-se elegível, mesmo que temporariamente, abre espaço para articulações políticas, fortalecimento de sua base e preparação para embates futuros. Além disso, o adiamento cria um novo fator: o tempo. Quanto mais o processo se arrasta, mais difícil se torna consolidar uma narrativa única contra ele. A realidade política é dinâmica, e a cada semana novos fatos surgem, novos escândalos se revelam e novas prioridades ocupam o noticiário. E se o pedido não acontecer? Se Fux não pedir vista, a corte terá o caminho livre para acelerar a condenação. Isso representaria uma vitória imediata para aqueles que querem retirar Bolsonaro da disputa política. Porém, a decisão traria também um custo alto: o fortalecimento da percepção de que o STF atua de forma parcial, interferindo diretamente no jogo democrático. A história mostra que, quando o judiciário extrapola seus limites, cedo ou tarde paga o preço. O desgaste da imagem da corte, já fragilizada, pode se tornar irreversível caso a sociedade perceba que ela está acima da lei e não submetida a ela. Conclusão: o futuro em aberto. O Brasil aguarda com expectativa os próximos passos. Se Luiz Fux optar pelo pedido de vista, abrirá um novo capítulo nesse julgamento histórico, adiando a definição e colocando em evidência as contradições do Supremo. Mais do que o destino de um ex-presidente, o que está em jogo é a essência da democracia brasileira. A possibilidade de expressar opiniões sem medo da censura, a confiança de que ninguém será condenado por razões políticas e a certeza de que o judiciário deve servir ao povo e não aos interesses de grupos ideológicos. O julgamento de Bolsonaro se tornou o espelho de um Brasil dividido, onde cada decisão carrega implicações gigantescas. A palavra de um único ministro pode alterar não apenas a vida de um homem, mas o destino de toda uma nação. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.